Salve o tricolor paulista! Hoje, no jogo, vamos fazer um pós-jogo do Corinthians 1, São Paulo 2, ou São Paulo 2, Corinthians 1, com um convidado super especial de Aracaju, meu amigo James Freitas. Seja bem-vindo ao canal Salve o Tricolor, meu amigo. Quase Muito morremos do obrigado. coração hoje de novo, cara. Muito obrigado, Cristian, pelo convite aí, né? Tamo junto. Salve nação tricolor. Hoje o jogo começou bem, a gente começou bem, tomamos aquele susto e depois aquele ritmo meio. A gente não sabe o que acontece, e depois, no final, a molecada de novo nos salvando contra a galinhada. Rapaz, olha, eu vou te contar. Bom, você sabe que eu não esperava, vamos falar do começo do jogo, eu não esperava a escalação do Lisieiro na lateral, eu estava imaginando que ia ser o Bruno Alves, o Léo na posição original, na lateral esquerda, mas ele resolveu colocar o Lisieiro. O pessoal, o comentário aí geral era que não seria essa a escalação, enfim. Bom, a gente começa sempre do mesmo jeito, né, James? São Paulo pressionando, fechando a saída de bola no Corinthians, e assim, por um momento, o Corinthians ficou preso, não conseguiu jogar, não conseguia ter saída de bola. E assim, nós tivemos a sorte, que até comentei no outro vídeo do canal, você deve ter visto, que hoje seria um dia para o Hernanes resolver, né? E 14 minutos, assim, uma batida de falta muito inusitada do Hernanes, né? Eu acho que eu não sei se ele planejou bater daquele jeito, vai ficar na cabeça dele, mas ele bateu no meio do gol, né? E foi com um super efeito, e o Cássio simplesmente ficou vendido. Para nossa sorte, já começamos bem o clássico. O que você achou do gol do Hernanes? Pronto, como você falou no início, o Hernani estava precisando da volta do jogo, da confiança, né? No último jogo, a entrada dele já deu uma melhorada no time, e essa entrada dele no início mostra o quão é importante ele no time e em campo. E o gol, na verdade, veio mais para coroar isso, para mostrar, ou seja, é um cara que tem uma grande história com o time, e a gente não tem o que contestar tudo que ele já fez, o amor que ele tem pelo clube, e ele veio para mostrar, ou seja, ó, Diniz, torcida, eu tô aqui, a gente resolve pelo tricolor, não estamos com brincadeira nenhuma, né? Então é assim, a jogada do gol é uma falta ali onde ele bate e a bola pega dois efeitos, e eu, como eu já joguei no gol, sei muito bem a dificuldade quando tem esses efeitos aí. O pessoal às vezes falou, a comentarista, que foi falha do Cássio e tudo mais. Eu acho que faltou um pouco, não vou dizer que foi uma falha, porque os dois efeitos que a bola tirou, acabou vendendo ele. Mas eu digo que faltou um pouco mais de, o termo, aquela coisa de experiência ou molecagem do Cássio, para entender esses efeitos que a bola faz, que podem que acabaram, na verdade, culminando no gol, né? Se ele tivesse, vamos ver, entendido um pouco mais a cobrança, claro que é uma jogada muito rápida para você pensar ali como resolver, então acabou, para nossa felicidade, coroando o nosso profeta. Rapaz, você sabe que o Cássio tem uma história meio trágica, né? Ele já tomou, assim, eu coloquei no vídeo de ontem, né? Os últimos 9 jogos pelo Campeonato Brasileiro, que é um tabu. O São Paulo não perde para o Corinthians há 10 anos, como mandante no Campeonato Brasileiro. 16, 4-0, 2018, 3
3-1. Então o Cássio não tem boas memórias do Morumbi, tirando os tempos de Luiz Fabiano, que acabava com tudo, né? Mas é o seguinte, eu até confio que o Hernandes pode ter fugido do óbvio e bater uma bola com efeito, o Cássio realmente não esperava, e deu um pouco de paz para a gente começar o jogo. Mas o engraçado é o seguinte, né? O estilo do Diniz, ele tem essa característica de assim, desgastar muitos jogadores no primeiro tempo. Né? Marcar pressão, não deixar o adversário jogar, mas assim, num jogo como hoje, que tinha o sol contra, você tem jogadores vindo aí de 7, 8 jogos seguidos, desgastados, por exemplo. Hoje, o Luciano não conseguiu render, mas não é por culpa dele. Eu acho que 4 jogos, jogando domingo, quarta, é uma coisa que não dá para render sempre. Então não podemos culpá-lo. Eu acho que a gente tomou o gol igual a gente toma ao estilo Diniz. Você concorda? Assim, o time não está sofrendo pressão do ataque do adversário. Aí, uma bola cruzada, uma. O Corinthians teve um chute ridículo do Jô a gol em 27 minutos. Aí aquela mesma coisa. O cara lança uma bola do meio campo, Lisieiro acompanha, mas não consegue bloquear, e eu vou, pelo amor de Deus. Eu quero saber a tua opinião, porque assim, foi unânime. Aqui foi uma bola fraca, certo? Totalmente indefensável, você vê que a mão passa perto. Eu achei ridículo, assim, num clássico desse, tomar um gol desse. É inaceitável. Bom, como você falou, a característica do Diniz sempre vem se mostrando dessa de jogo rápido, envolvente, tentando de ataque, tudo, mas ele tem um problema muito sério que sempre se mostra, é essa questão da defesa. O time, todos os times que o Diniz está dirigindo, sendo técnico, acaba tendo essa questão do time pressionar bastante, mas em uma jogada, a defesa sempre está exposta e toma o gol. Nesse caso, foi um contra-ataque, um lançamento onde o Lisieiro, ele já é um jogador que ele não é veloz. Então, ele é um defensor que ele não tem essa característica de velocidade. Foi isso que eu fiquei meio assim, por conta da escalação do Lisieiro. Eu preferiria o Léo, que ele é mais rápido na lateral e tudo mais, é um jogador mais rápido. Claro, o Reinaldo estava suspenso. Então... É um cara da posição. Então, o Lisieiro é um jogador que, por exemplo, ele não tem essa grande velocidade. Então, ele vai e ele não consegue ter uma certa velocidade para a volta. E foi o que aconteceu. Ele foi vencido ali na carreira, na velocidade, pelo atacante. E a jogada do toque, o Volpi acabou falhando no gol. Né, uma jogada, não foi um frango, como estão dizendo, mas foi uma falha, uma bola que dava para ele ter defendido, pensado um pouco mais na hora da queda, ter um pouco mais de velocidade. Se ele tivesse posicionado o corpo até mais inclinado, esperando para... Vou botar o exemplo do Rogério, né, do Rogério Ceni até hoje, porque a gente tem essa questão do Rogério Ceni tá aqui com o São Paulo e como ele estaria. Numa jogada desse tipo, o Rogério estaria com o corpo um pouco mais abaixado, esperando as duas possibilidades de chute. Como já era uma bola já era uma jogada que já estava muito próxima, já era notável que o jogador não iria ter tempo de dar uma bola alta. Então, então o goleiro estando um pouco mais abaixado, ele teria uma possibilidade maior. No caso, pela posição que não estava ali, já era próximo da área, então a bola não, mesmo que ele chutasse com muita força, ela não iria conseguir subir o suficiente para poder passar por cima da cabeça do goleiro ou tudo mais. Então era, no máximo, ali pelo ombro dele, da altura. Então, se ele se posicionasse, ele se inclinasse mais para baixo, ele conseguiria ter o tempo de conseguir dar o toque, até porque foi a questão que ele jogou o corpo e não conseguiu se abaixar a tempo. A bola topa na mão dele, alguma coisa assim, o raspa. Então, se ele tivesse um pouco mais inclinado para baixo, ele teria feito essa defesa. Então, faltou também no Volpi aí essa manha um pouquinho nesse momento, né? Você falou que era goleiro, né? Então você entende do assunto, né, meu amigo?
É, Eu achei o seguinte, ele não foi exigido, né? O Corinthians fez o primeiro chute a gol aos 27 minutos. Então, quando o goleiro está sendo muito exigido, né, acontece uma vez ou outra, né? Eu achei que o Volpe é inconstante. Ele tem jogos que em São Paulo e alguns momentos assim que o time precisa. Quando o time vai mal ou tem uma jogada dessa, a gente sente que ele falha. Então, ainda não é 100% de segurança do Thiago Volpe no São Paulo. Bom, vamos para o restante do final do primeiro tempo. O São Paulo sentiu o gol. O São Paulo, você vê o que é o momento, né? O São Paulo não esperava aquele gol pelo volume de jogo que estava até dominando a partida, né, até aquele momento. O São Paulo ficou nervoso, foi notório isso, e isso deu uma motivação para o Corinthians chegar com mais perigo. O São Paulo teve 4 finalizações só. Eu achei muito pouco. E o Corinthians 3, principalmente depois do gol. Teve uma do jogo, o gol e mais uma depois. E outro dado interessante no final do primeiro tempo é que 50% de bola para cada. Então, não teve tanta posse de bola assim do São Paulo, acima da média, como costuma ser. Bom, né, ele não costuma mudar o time no início do segundo tempo. Ele é meio teimoso nessas questões e mantém o time. Dá para notar que os dois times começam a arriscar menos. Eu achei que houve uma diminuição do ritmo naquele volume, em função até do cansaço. E, assim, o São Paulo estava um pouco mais animado antes do gol, o São Paulo ficou mais receoso. O que acontece aí, né? Nesse caso... eu notei também, assim, frente. Então, eu vejo que aconteceu o seguinte aí. Primeiro, o time tenta ir para cima, porque está em casa, para impor o jogo, que é a característica normal do Diniz. Tem a jogada ali do jogo, o chute, que não exigiu do Volpe. Depois o São Paulo faz o gol com o Hernanes, que isso deu uma... Tá, mas aí o time se ficou tranquilizado, tentou mais administrar, e toma o gol numa jogada de um contra-ataque característico. E isso aí abre os olhos um pouco do time, porque, queira ou não, já está corriqueiro o time pressionar e tomar gol e perder jogo. Então, assim, o Diniz também mudou um pouco a filosofia dele. Era um clássico, não dá para poder, num clássico, você se arriscar bastante, porque senão já era. Num clássico, o time, por pior das pernas que o time esteja, num clássico a coisa vira de um jeito que não tem para onde correr, a rivalidade e tudo mais. Então isso o time sentiu um pouco e ficou mais receoso de tentar ir para o ataque, tentar resolver afoito. Tanto é que quando para o primeiro tempo, o Corinthians estava equilibrado na questão, então o jogo ali no final do primeiro tempo, ele estava equilibrado, e realmente o resultado que estava ali era um resultado justo para que estava sendo produzido pelos dois times naquele momento. Mesmo o Corinthians chutando menos, né? Teve 3 chutes, o São Paulo 4, mas aquela coisa. O único chute mesmo do São Paulo foi o chute do gol. De grande... Não teve mais nada. Você falou tudo, James. O São Paulo não produziu nada além do gol do Hernanes. Foi aquilo. E sem criatividade. Você viu alguma jogada perigosa, algum cabeceio, que bola na trave? Nada. O São Paulo não fez nada além do gol. E, inclusive, estava se dando satisfeito com 1-0, que é uma filosofia aqui com meu pai. Percebeu? Quando o time faz 1-0, o time parece que meio que resultado e fica tentando manter esse nível de jogo sem buscar mais. Então, é justamente isso. Eu acho que o time tem, na verdade, assim, com muito tempo que está acontecendo, conseguiu fazer o gol, agora está tentando
O Diniz mudou muito o estilo dele, porque viu e já estava se queimando muito com a torcida e muito mais. Ele viu que insistir, claro, é uma coisa legal, a forma que ele usa, que a forma dele do time jogar, ele tá pressionando, envolvendo, claro, quanto mais tempo você tem posse de bola, mais você cria oportunidades, maior probabilidade de fazer gol. Mas a gente tinha visto que não tinha eficiência e numa jogada sempre e tal, tomava o gol. Então ele teve que mudar algumas coisas da filosofia dele, até porque no São Paulo a coisa fica mais crítica devido ao tempo de hiato que o time tem de títulos. Então agora não é um momento para o time, tudo bem a continuidade do trabalho dele, mas não é um momento para o time querer ser um time bonito. É uma coisa para um time ser eficiente. Então toda a torcida, por mais comparando a momentos recentes do Aguirre, por exemplo, ou do Balsa, eram técnicos que o time não jogava aquele futebol envolvente e tudo mais, era um time que jogava por resultado e era eficiente. Tanto é que com o Balsa, a gente chegou numa fase boa da Libertadores, semifinais, com semifinal, isso, com um time que não era muito, vamos dizer, não tinha uma grande coisa, a gente conseguiu fazer ali o Carelli, que se destacou bastante, tudo, porque fez a parte de ser objetivo e fazer os gols, isso que deu destaque até hoje, a gente tem essa saudade do Carelli por conta disso. E o time do Aguirre era a mesma coisa, era o time que jogava eficiente, conseguia se defender e conseguiu. Tanto é que a gente chegou à liderança do Campeonato Brasileiro com o Aguirre. E assim. Foi o único técnico. Foi o único técnico que colocou o São Paulo em primeiro lugar. Isso. E o Diniz, com o time dele. Do Leco, o Aguirre foi o único técnico. Isso. Exatamente. O Aguirre conseguiu colocar a gente na briga legal. Hoje a gente terminou em segundo lugar. Ótimo, estamos em segundo agora, nesse momento. Beleza. O Diniz, assim, conseguiu ainda, pode dizer, por exemplo, fazer com que a maior referência que a gente tinha no ano passado, que era a nossa defesa, que tomava pouco gol, ele começou a expor tanto que a defesa tomou muito gol, tá tomando muito gol. Por exemplo, os jogos da volta do Paulistão, da volta da pandemia, a gente tomou 7 gols em 2 jogos. Não é para um time grande como o São Paulo tomar essa quantidade de gols. E olha de quem tomou gol. E olha de quem tomou gol. 3 do Mirassol, 3 do Bragantino. É absurdo. Absurdo. Bom, eu acredito, então, que ele precisa, ele tem que fazer você assim. Sabe que, voltando para o jogo, você sabe que em um dado momento a gente começa. A internet travou aí para mim. Não estou te ouvindo. Agora voltou, acho que agora voltou. Bom, agora voltou, né? Voltou. Você caiu. Galera, o Christian sumiu aqui, tá? Daqui a pouco ele tá de volta. Bom, enquanto ele não volta... ele voltou. Tá voltando. Voltou. Ele está chegando, ele chegou. Você sabe que em um dado momento, eu achei que o São Paulo ia perder o jogo. Porque nessas trocas que foram feitas, eu achei que no segundo tempo o Thiago Nunes conseguiu fazer com que o Corinthians começasse a jogar. E eu acho que o jogo todo do São Paulo foi sem criatividade no meio-campo, sem. Assim, eu comecei a ver bola, Igor Vinícius, dando chutinho pro gol, o Sara, que não é muito a dele, tal, dando chutes meio assim. Você não via assim, nada realmente que levasse perigo, né, para o São Paulo poder vencer a partida. O Corinthians estava levando mais perigo. Inclusive, eu anotei aqui, o São Paulo quase tomou 2 gols, inclusive uma falha
de passe do Igor Gomes, que não vem jogando bem já há um bom tempo, quase resultou, é porque o cara, eu não lembro qual era o jogador do Corinthians, errou a finalização, mas na cara, assim, com o Volpi. Né? Aquilo ali podia ter sido gol, claro que o Corinthians também não está num bom momento, não está com jogadores no seu melhor nível, mas o São Paulo quase perdeu o jogo e eu achei que ia perder o jogo. Eu fiquei com essa sensação. Rapaz. E, por exemplo, aí teve um momento aí do jogo que houve que o Diniz tirou o Hernanes e o Luciano. fez as opções. Foi o Hernanes e o Gabriel, o Sara, né? A saída do Hernanes, ali naquele momento, eu entendi bem que era a questão, até porque a gente tem que pensar que os caras estão jogando no sol do meio-dia, torrando o cucuruco no pior sol, mais cansativo ainda. Então, o Hernanes já não estava respondendo o corpo. Então, colocou os meninos mais novos. E, por exemplo, o que eu gostei de ver, em alguns momentos, dos meninos, era a questão deles porem tentado. Não estava tendo a eficiência da bola levantada na área, mas começaram a tentar jogar na área para poder tentar ver se resolvia. Até que a hora que houve o cruzamento do Toró e o gol do Brenner, que coroou ali meio de cotia, mais uma vez mostrando que nem sempre no time, principalmente no São Paulo, o que vem funcionando não é as grandes estrelas. As grandes estrelas estão lá, em muitos casos, para dar um suporte ao time. A gente podemos lembrar, ano passado, quando o Dorival saiu, era o Dorival que saiu para Mancini, ficou para depois o Cuca assumir. Então ele não tinha jogador, botou meio de cotinha. Jardine, isso, foi o Jardine, isso. Então, os meninos de Cotinha resolveram toda a situação. Os moleques botaram o time na final. Você tinha Paulista, graças aos meninos, né? Rogério, quando veio assumir o time, ele também teve que trabalhar com os meninos e os meninos jogavam bem. O problema que aconteceu com o Rogério foi que os meninos começaram a se destacar e Leco começou a vender metade do time. E aí não tem. Mesmo os guris tem que ter um tempo de maturidade e tudo mais. A gente precisa de jogadores de referências, como o Hernani, Daniel Alves no time, mas esses caras têm que ser jogador como o Hernanes foi hoje, que estava ali para auxiliar, dar referência, para a bola e complicar. O Daniel Alves, ele, na verdade, apesar de eu gostar dele como lateral, e ele tem feito algumas coisas assim, mas ele tem um comportamento que, na verdade, como se os holofotes tivessem que ser para ele. Pelo fato de ter a carreira toda vitoriosa e tudo mais, mas acho que ele tem que pensar mais em brigar com a equipe auxiliar. Exemplo de jogador que veio, a gente tem o Kaká, quando veio, ele veio dessa forma, para chegar com o time, parar a bola, ajudar toda a molecada e dar o auxílio para que os moleques joguem. Quando a gente fala moleque, os meninos novos, da base de Cotia e tudo mais, para que eles possam desenvolver o melhor futebol, que é isso que o time está precisando hoje. Não adianta ter tantos craques no nome, vários nomes bons no papel, e a gente não está conseguindo funcionar. Deve ter alguma briga de ego interna, não é possível, alguma maldição, como se dizem aí, né? Mas esse negócio, hoje, a gente viu que os moleques, a garotada, mais uma vez resolve contra a galinhada. Então, e no caso do jogo do Paulistão, a gente ganhou o jogo após a volta do Guarani com a base. Ou seja, os meninos da base jogaram muito bem, foram eficientes. Tomaram o gol, tudo bem, mas fizeram 3. Então, eles foram mais eficientes. Então, a gente está vendo que tem que se repensar um pouco e olhar com mais carinho para essa garotada aí, porque eles estão realmente fazendo o time ter alguma coisa. Olha, tem alguns pontos interessantes que você falou, mas com relação ao jogo de hoje, eu acho que o Diniz teve uma lição hoje. Ele falou assim: é possível ganhar um jogo jogando mal. E foi o que aconteceu. Não é? E é o que importa.
né? Nós temos 3 pontos, ganhamos um clássico, fomos para segundo, jogamos muito mal, mas por uma sorte, né? Eu acho que um grande acerto dele, eu acho que o Toró é um jogador muito subestimado no São Paulo. Parece que eu estava olhando, ele esse ano não foi relacionado. Olha isso. E em 2019, ele jogou muito. E prejudicou ele, e hoje ele voltou tendo essa... Isso é bom para ele porque coroou com assistência para o gol do Brenner, né? Então, assim, hoje, esse momento do São Paulo não é o momento da gente pensar em futebol bonito, não. Claro, a gente tem aquela saudade do tempo de Tele, mas agora a gente precisa do futebol eficiente, que traga o resultado. Resultado, título, alivia a situação e a gente pode pensar em evoluir futuramente, começar a trabalhar, fazer uma transição, tudo mais, né? Mas assim, a gente pode ver o Corinthians, nessa última década, é um dos times brasileiros que mais joga mais feio. E é um dos times que mais ganha título. Mas vai vencer. E no fim das contas, é isso que interessa. Né? Taça na mão, comemoração, né? Até porque a gente tem que considerar que o futebol brasileiro, de uma maneira geral, é nessa média. Aqui não é Europa. O Diniz, esse estilo do Diniz, talvez funcionasse muito bem em alguns clubes da Europa. Né? Futebol mais bonito, mais bem trabalhado. Né? Aqui no Brasil, não vê esse jogo. A gente já tem ele tem um retrospecto muito ruim nisso. Eu acho que essas mudanças que ele fez o salvou no cargo e, assim, está sendo eficaz no quesito de deixar o São Paulo no topo da tabela. Outra coisa importante também, né? Você vê, o Daniel Alves para o meio-campo Paulo, hoje nós sentimos uma grande falta dele, que eu acho que ele até poderia jogar com o Hernanes e deixar o Gabriel Sara um pouco do banco, que eu acho que para mim foi mal hoje. Nós sentimos falta daquela busca de jogo do Daniel Alves para poder fazer jogadas mais perigosas. Vou colocar a bola para o Luciano, para o Pablo, né? Finalizar, por exemplo. A gente viu o Pablo lutando muito hoje, mas assim, sozinho. Não teve lançamento para ele, teve uma bola que foi lançada para ele cabecear só, sem muito perigo. Então, a gente viu a falta que o Daniel Alves faz, mas, como você falou, o Daniel Alves faz falta dentro do campo. Extra-campo, eu também condeno algumas atitudes dele. Existe uma política, existe aquela questão do Diniz, da turminha de Diniz sim, fora Diniz, tal, querer intervir demais em outras. O São Paulo já tem problemas demais para que se crie mais um problema de rixa dentro do clube, enfim. Bom, eu vejo o seguinte, o juiz deu 7 minutos de acréscimo, cara. Eu falei, meu Deus do céu, com o Corinthians jogando desse jeito, nós vamos perder. Mas acabou que fomos felizes e vencemos o jogo. Deixa eu te perguntar. Esses 7 minutos de acréscimo, na verdade, foi... Eu queria que você dissesse... Porque teve a parada da água, da reidratação, que era normal, que isso entrou 5 minutos. Foi 5 minutos. Então, na verdade, ele acrescentou 2 minutos Ele acrescentou 2 minutos, que de verdade, porque o resto foi a pausa que teve, que tinha que ser compensado e tudo mais. E no caso do Daniel Alves, tem coisas, claro, do futebol dele que faz falta, que a gente fez falta hoje no clube, algumas coisas, mas eu acho que o Hernanes no time, eu acho que ele tem mais resultado para o time do que o próprio Daniel Alves, pelo conjunto geral, no contexto do time. O Hernanes é um cara que ele é mais, vamos dizer, mais equilibrado, mais centrado em querer trazer tudo. Daniel Alves tem se mostrado a questão de vontade, sim,
nos jogos, tudo, tanto é que teve uma jogada num jogo aí que ele ficou injuriado com a questão, a reação dele, no jogo do Mirassol mesmo, ele se mostra a reação dele de revolta pelo resultado no jogo contra o Mirassol. Mas hoje, mas às vezes muitos casos que acontece, essa centralização do jogo, às vezes no Daniel Alves, pode trazer um certo prejuízo, de modo que o time às vezes perca muito o resto do time e tudo mais. Pensando até como a seleção brasileira, né, a gente pode lembrar até na Copa de 2014, aquela centralização demais no Neymar. Quando o Neymar se machucou, o Brasil não tinha jogo. Tanto é que tomou aquele 7-1 da Alemanha, porque não tinha o que fazer ali o time. Então, esse é o problema que eu estou vendo do Daniel Alves no time, é centralizar tudo nele. Então, acho que precisa pegar e dividir mais, né, para não ficar tão pesado. O Diniz hoje viu o peso que é o Hernanes no time. Conseguiu segurar a onda, fez o gol que é obrigação do jogador desse nível, né? Então, eu acho que o Diniz deve repensar essa questão do Hernanes ser titular no São Paulo daqui para frente, né? Mudar de novo e utilizar assim. Ele hoje utilizou 4, né? Ele vinha sendo criticado pelas não substituições nos jogos, sendo que são 5 com a pandemia. Isso é uma carta na manga que o treinador tem que usar, principalmente quando não vai bem. Então, hoje ele usou 4 em função do clima, né? Do sol quente, mas ele viu que acabou funcionando de alguma forma, colocar os meninos para correr, e que alguma coisa de muito especial poderia sair, como saiu o gol, numa jogada assim. Ninguém estava esperando que o São Paulo fosse ganhar esse jogo. Tá? Vamos ser francos. Pelo futebol apresentado. Né? Bom, deixa eu falar uma outra coisa. Queria perguntar para você, quais foram os destaques do São Paulo hoje? Jogadores, Hernanes, vamos botar Hernanes e Brenner pelos gols, claro, evidente, né? A gente vou destacá-los porque eles fizeram os 2 gols, isso é bastante importante. O Toró entrou bastante bem no time, eu gostei, certo? E, por exemplo, a dupla de zaga, o Léo e o... Mas esqueci o outro. Diego Costa. Oi? Diego Costa. Isso, Léo e o Diego, isso. Vamos dizer, não comprometeu o time, não foi uma dupla de zaga que não comprometeu, mas também não foi uma dupla super coisa, não. O Igor Vinícius. É Vinícius da lateral? Lateral direita. Isso. O Igor Vinícius na lateral, ele tem mostrado a questão de velocidade e tudo. E, por exemplo, como eu acho que ele está saindo melhor do que o Juan Fran. Sim. Mas eu ainda acho que se fosse ter, por exemplo, o Igor não pudesse jogar e o Juan Fran entrasse, eu colocaria o Daniel Alves mais para o lado direito, com o Juan Fran ajudando defensivamente, e o Daniel sendo um ponta pela lateral direita, sendo meio de campo e auxiliando pela posição que ele sempre trabalhou, sem a função de marcação, tendo o Juan Fran com isso aí, né? Mas no destaque hoje, então, eu teria o Hernanes e o Brenner pelos gols, o Toró, que entrou muito bem. Eu gostei da vontade do Sara, a vontade dele de fazer. A dupla de zaga não comprometeu nada. O Lisieiro foi, assim, regular, bonzinho. O gol foi em cima dele, então, por conta da característica dele de não ter essa questão de volta, não é característica dele de ser um bom jogador de retorno, de correr. Então, eu achei isso. E pronto. E o Volpi, ele foi pouco acionado, né? Mas, assim, ainda mesmo com o gol que ele tomou, que foi uma certa falha, faltou algumas coisas nele, eu não critico o Volpi, até porque, por exemplo, nós tivemos outros goleiros que não fez metade do que ele já tem feito pelo time de salvando jogadas.
tem cometido falhas em clássicos, jogos importantes, ele tem cometido algumas falhas, que isso não se volta um compara pouco com os goleiros. a credibilidade, mas eu acredito ainda nele. Não se compara com os outros goleiros depois do Rogério Ceni, dos fiascos que é do São Paulo. Mas assim, hoje eu considerei bola murcha hoje. Eu achei que o lance que ele poderia ter salvado São Paulo, porque foi pouco acionado. Assim, se você falar de uma maneira geral da atuação do Volpi o ano passado, salvou muito o São Paulo. Em outros jogos agora, dentro do Campeonato Brasileiro, foi acionado, salvou 3 vezes do São Paulo. Mas hoje ele falhou. Isso eu acho que não tem muito o que falar. Eu achei também de negativo hoje. Eu achei que o Boia não foi bem hoje. O Boia, que é um jogador que é para tentar fazer criações e lançar bolas para o Luciano, para o Pablo, eu achei que hoje não foi um bom dia dele. Não diria péssimo, tá? Mas eu achei que hoje ficou devendo. E também dos destaques, eu concordo com você que, assim, além o Hernanes é o destaque número 1, não só pelo gol, mas pela forma que jogou. Eu achei que em alguns outros momentos, assim, acabou jogando umas bolas meio mal batidas. Foi positiva. E eu também daria um destaque aí, eu daria até um destaque maior para o São Paulo precisava de alguém que lançasse bola perfeita na área, James. Sem isso, o atacante não faz gol, cara. Perfeita para Luciano, Pablo, Brenner ou qualquer outro que conseguisse concluir em gol. Tem uma coisa que é interessante, que se falou, por exemplo, que o Pablo participou do gol. Né? Assim, Pablo não participou do gol hoje, ele não foi feliz no gol, mas eu acho que eu quero chamar a atenção até do Pablo, porque, por exemplo, o Pablo, ele teve uma coisa especial no gol. E uma questão muito crucial nessa relação do Pablo, em relação ao gol, porque aí falou, eu vi até o narrador do Premier dizendo, não, o Pablo não participou do gol e tudo mais. Mas, queira ou não, o Pablo acabou participando do segundo gol. Em que aspecto? Todo mundo do Corinthians estava preocupado em marcá-lo na área e deixou o Brenner sozinho. O cruzamento do Toró foi para o Brenner. Então, assim, ele teve uma participação no gol em atrapalhar a zaga do Corinthians. Muitas vezes a gente não precisa ter que estar participando diretamente da jogada para poder fazer isso. O Pablo fez, né? Eu esperava mais rendimento do Luciano hoje, também como já nos outros jogos, mas, claro, é evidente, quem tem que entender que o pique de jogos que vem acontecendo está sendo complicado. E o horário hoje também desgasta mais ainda, né? Então, mas eu achei o Luciano assim, não interferiu em nada no jogo hoje. A gente espera mais dele porque ele já fez gols, já chegou fazendo gols nos jogos, e do Pablo também, mas ele teve a sua grande parcela de contribuição no time. Meu amigo, olha só. Nós vamos ter um domingo mais feliz hoje, porque o São Paulo vencer é muito bom, mas vencer em cima da galinhada é muito melhor, cara. É muito melhor. Ó, obrigado, galera, pelo domingo maravilhoso. Vocês vão proporcionar para a gente encher o saco dos corintianos hoje. Adorei a tua participação aqui no canal. Vou te convidar mais vezes para vir aqui, como São Paulino, apaixonado pelo clube. Eu fiz esse canal para ajudar o clube quando eu vi que o clube está. Porque é fácil a gente torcer quando o clube está ganhando, né? Então, eu peguei o São Paulo num dos
e com as nossas contribuições, a gente possa ajudar o clube de alguma forma, ou protestando, ou dando opiniões. Isso é muito válido para as pessoas terem essa informação também. E um abraço para o seu menino Davi, aí, dá um abraço nele aí, por estar junto. Valeu, garoto! Cris, muito obrigado. Feliz pela tua participação aí também. Muito obrigado. Estamos juntos aí pelo nosso tricolor, né? Eu acompanho já o time desde 85, então já vai 30 anos. 85 eu via mais com noção, eu via alguns jogos, assim. Passei a acompanhar mais a fundo a partir da era Tele Santana, e de lá até cá, então vi alguns altos e baixos, algumas coisas. E agora a gente tem que torcer realmente para que a gente volte pelo menos ao ponto que a gente tem que estar, né? Pelo menos além da briga de sempre. Então, vamos embora. Esse domingo para a gente vai ser mais alegre, porque ganhamos o clássico, derrotamos a galinhada. Então, dá para a gente respirar, não ficar a semana toda com zoação. Dá para respirar um pouquinho. Não vai ser zoado essa semana. Dá para passear sem ser zoado. Então, valeu. Muito bom, cara. Muito bom. Ótimo domingo para você e sua família aí. O James também, só para encerrar, que também, além de ser tricolor, é tecladista, assim como eu. Nós temos duas coisas em comum. E eu também gosto muito do canal dele, vejo as lives dele. Quem puder ter oportunidade, depois eu vou deixar aqui no canal embaixo para vocês acompanharem e conhecer o trabalho dele. Meu amigo, saudações tricolores, salve o tricolor paulista, um ótimo domingo para todo mundo. Vamos comemorar. Abraço. Vamos, salve.